Clara nunca planejou amar alguém que não podia. Ela tinha uma vida organizada, um casamento estável e uma rotina previsível. Tudo parecia no lugar certo. Até perceber que o coração não respeita regras, não obedece promessas e não pede permissão para sentir. Não foi um encontro arrebatador, não houve toque, nem palavras proibidas no início. Foi um olhar que demorou demais. Um silêncio que dizia mais do que deveria. Um sentimento que cresceu escondido, justamente porque não podia existir. Clara tentou ignorar. Tentou racionalizar. Disse a si mesma que era apenas carência, apenas confusão. Mas quanto mais tentava controlar, mais o amor se infiltrava nos detalhes. Na distração, na saudade sem motivo, na culpa que chegava antes mesmo do erro. O mais cruel não era amar outro homem. Era perceber que esse amor revelava tudo o que ela havia silenciado dentro de si por anos. O casamento não era ruim, apenas vazio. E essa descoberta doía mais do que qualquer traição explícita. Quando o primeiro limite foi cruzado, não houve beijo. Houve consciência. Clara entendeu que, dali em diante, qualquer passo teria um preço. Continuar significava destruir. Parar significava renunciar a algo que a fazia sentir viva. Alguns amores não vêm para ficar. Vêm para ensinar, para mostrar verdades que evitamos encarar. E Clara precisou escolher entre preservar a vida que construiu ou ouvir o coração que insistia em amar a pessoa errada. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte de um espaço onde a dor vira voz, o silêncio vira alerta e nenhuma história é ignorada. Todo dia, uma história que pode ser a sua ou a de alguém que você ama. O coração raramente avisa quando vai errar. Ele não pede permissão, não consulta a razão, não respeita promessas antigas, apenas sente. E quando sente, arrasta tudo junto. Certezas, escolhas, pessoas inocentes. Clara acreditava conhecer o próprio coração. Aos 37 anos, levava uma vida que, vista de fora, parecia organizada demais para esconder grandes tragédias. Era casada havia 14 anos, tinha um emprego estável, uma rotina previsível e uma casa onde tudo estava sempre no lugar. Cada objeto tinha sua função, cada dia, seu horário, cada sentimento, seu limite. Ela acreditava que maturidade era isso, aprender a conter excessos. O casamento com Henrique nunca foi marcado por grandes paixões, mas também nunca foi infeliz. Eles construíram algo sólido, feito de acordos silenciosos, respeito mútuo e uma convivência tranquila. Não havia gritos nem lágrimas, havia rotina. E Clara confundiu essa ausência de dor com felicidade. Foi exatamente nesse espaço confortável e perigosamente morno que o erro começou a nascer. Miguel entrou na vida de Clara sem estardalhaço. Não chegou como tentação, nem como promessa. Chegou como presença. Uma presença constante, atenta, inesperadamente acolhedora. Ele não tentava ocupar espaço, apenas estava ali. E isso foi o suficiente para desorganizar tudo. No início, Clara não percebeu, ou percebeu e escolheu ignorar. O coração é especialista nisso, sentir antes que a mente consiga impedir. Ela ria um pouco mais quando Miguel estava por perto, prestava atenção demais em suas palavras. Sentia uma estranha inquietação quando ele se afastava, nada explícito, nada que pudesse ser acusado de traição, apenas pequenos deslocamentos internos, silenciosos, mas profundos. Clara dizia a si mesma que era apenas simpatia, admiração, uma afinidade rara, mas inofensiva. Afinal, ela era uma mulher casada, responsável, fiel. O coração, porém, não se comove com argumentos. E enquanto Clara seguia acreditando que tinha tudo sob controle, algo dentro dela começava a se mover para um território do qual não se retorna ileso.
A rotina de Clara era meticulosamente construída. Ela acordava cedo, preparava o café, organizava a casa antes de sair. Gostava da sensação de controle, como se manter tudo em ordem fosse uma forma de proteger a própria vida do inesperado. Henrique acordava depois dela, sempre mais calmo, mais lento. Beijava seu rosto distraidamente antes que ela saísse, desejava um bom dia e perguntava sobre compromissos banais, conversas funcionais, necessárias, seguras. Clara nunca questionou esse tipo de amor. Aprendera cedo que estabilidade era um privilégio, que paixões intensas costumavam cobrar preços altos demais. Ela não se sentia infeliz, mas também não se sentia inteira. Miguel surgiu no ambiente onde Clara passava boa parte do dia, um lugar onde sentimentos não deveriam se infiltrar, onde tudo deveria ser profissional, controlado, impessoal. Ele não fez nada para chamar atenção. Não havia flerte explícito, nem interesse declarado. O que houve foi algo mais perigoso. Miguel escutava. Escutava de verdade. Prestava atenção nas pausas, nas entrelinhas, nas frases interrompidas. Fazia perguntas que ninguém fazia. Lembrava de detalhes que outros esqueciam. E sem perceber, Clara começou a se sentir vista de um jeito que já não lembrava como era. Ela falava de coisas simples, trabalho, cansaço, pequenas frustrações. Miguel não oferecia soluções, oferecia presença, e aquilo criava uma intimidade silenciosa, construída palavra por palavra. Clara começou a esperar por esses encontros, não como quem espera algo proibido, mas como quem aguarda um momento de alívio, um espaço onde podia existir sem desempenhar papéis. À noite, ao deitar ao lado de Henrique, sentia uma estranha culpa que não sabia explicar. Não havia feito nada de errado. Não havia mentido, tocado, traído. Ainda assim, algo dentro dela parecia deslocado. O coração começava a amar a pessoa errada. E Clara ainda acreditava que era cedo demais para chamar aquilo de amor. O erro raramente começa com um gesto claro. Ele começa quando a negação se torna cansativa. Clara percebeu que algo havia mudado no dia em que sentiu ciúmes, um sentimento que não deveria existir. Miguel comentava casualmente sobre outra mulher, alguém irrelevante, e o peito de Clara se apertou de forma automática, irracional. Ela sorriu, fingiu naturalidade, mas o corpo a denunciou. Naquele instante, Clara entendeu que já havia ultrapassado um limite invisível, não com ações, mas com sentimentos. E isso a assustou mais do que qualquer traição física poderia assustar. Ela tentou se afastar, mudou horários, reduziu conversas, criou uma distância artificial. Mas o amor, quando começa, não respeita estratégias. Ele se infiltra justamente nos espaços vazios deixados pela tentativa de controle. Miguel também sentia e sabia. Havia uma tensão silenciosa entre eles, um cuidado excessivo, uma delicadeza quase dolorosa. Nenhum dos dois ousava nomear. Nomear tornaria real demais. Certa tarde, ficaram sozinhos por poucos minutos. O silêncio se estendeu mais do que deveria. Clara sentiu o coração bater forte, como se implorasse por algo que ela não estava pronta para conceder. "Isso não é certo", ela disse, quase num sussurro. Miguel concordou. Não tentou convencê-la do contrário. Não se aproximou. Não tocou. E foi justamente isso que tornou tudo ainda mais difícil. Porque não havia vilão claro. Não havia alguém impondo nada. Havia apenas dois adultos conscientes, presos em um sentimento que não escolheram, mas que agora precisavam administrar. Clara saiu daquele encontro com a sensação de que algo havia sido ativado dentro dela, algo que não poderia mais ser desligado. Naquela noite, ao observar Henrique dormindo, sentiu uma dor estranha. Não por falta de amor, mas por perceber que seu coração havia começado a desejar outro destino.
E pela primeira vez, Clara teve medo não de perder o casamento, mas de perder a si mesma tentando fingir que nada estava acontecendo. Depois daquele dia, Clara passou a viver em estado de contenção. Cada gesto era calculado, cada pensamento vigiado. Ela acreditava que, se controlasse as ações, conseguiria domar o sentimento. Mas sentimentos não se comportam como objetos fora do lugar. Eles crescem no escuro, alimentados justamente pelo silêncio. Miguel também mudou. Tornou-se mais cuidadoso, mais distante e, paradoxalmente, mais presente. Havia uma tensão constante entre eles, uma espécie de acordo não verbal. Não ultrapassar, não provocar, não permitir. Mas havia algo inevitável no modo como se olhavam, como se entendiam sem palavras. O nome do sentimento pairava entre eles, pesado demais para ser pronunciado. Clara começou a sentir os efeitos daquela divisão interna no corpo. Dormia mal. Esquecia coisas simples. Perdia a concentração em tarefas rotineiras. Em casa, Henrique notou o afastamento sutil, o olhar perdido, as respostas automáticas. "Está tudo bem?" ele perguntava. Clara sorria e dizia que sim, porque explicar exigiria uma honestidade que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Certa manhã, enquanto se arrumava para sair, Clara se encarou no espelho por tempo demais. Não se reconheceu totalmente. Havia algo novo em seu olhar. Uma mistura de culpa e desejo, medo e expectativa. Pela primeira vez, ela pensou que talvez estivesse falhando como esposa, não por falta de amor, mas por excesso de verdade. Miguel tentou se afastar de vez, reduziu encontros, evitou conversas longas, criou barreiras profissionais. Mas a ausência não curou, apenas transformou o sentimento em falta. Quando voltaram a se encontrar dias depois, bastou um olhar mais demorado para que Clara entendesse. Fingir não estava mais funcionando. "A gente precisa falar sobre isso", ela disse com a voz baixa. Miguel fechou os olhos por um segundo, como quem se prepara para uma queda. Falar era perigoso, mas não falar já estava se tornando insuportável. A conversa não aconteceu em um momento dramático. Não houve chuva, nem lágrimas imediatas, nem confissões grandiosas. A verdade, quando chega, às vezes vem quase sem cerimônia. "Eu penso em você mais do que deveria", Clara disse. As palavras ficaram suspensas no ar, frágeis e irreversíveis. Miguel não respondeu de imediato. Ele já sabia, sempre soube. Mas ouvir tornava tudo definitivo. Não havia mais como fingir que era apenas imaginação. "Eu também", respondeu por fim. "E isso me assusta." Nenhum dos dois se aproximou, nenhum toque acompanhou a confissão. Ainda assim, algo se rompeu ali. A última defesa caiu. Clara sentiu o peso da culpa se instalar de vez. Não porque tivesse traído fisicamente, mas porque agora não podia mais negar. Amar alguém fora do casamento, mesmo em silêncio, era uma forma de traição. E ela sabia disso. Naquela noite, voltou para casa mais cansada do que nunca. Deitou ao lado de Henrique e observou o rosto dele no escuro. Familiar, seguro, distante. Sentiu uma tristeza profunda ao perceber que aquele homem, que nunca lhe fizera mal, estava prestes a pagar por algo que não causara. Henrique dormia tranquilo, confiava, e essa confiança doía mais do que qualquer acusação. Miguel passou a noite acordado. Não sentia euforia. Sentia medo. Medo de se tornar o vilão da história de alguém. Medo de desejar algo que não podia oferecer um futuro limpo. Medo de se perder em um sentimento que já não parecia controlável. A verdade havia sido dita, e depois disso não havia mais como voltar ao ponto de partida. O coração, quando ama a pessoa errada, exige decisões que ninguém quer tomar. Depois da confissão, tudo se tornou mais intenso, mesmo quando nada acontecia. Cada encontro era carregado de significados. Cada silêncio, uma escolha. Cada proximidade,
um risco. Eles criaram regras implícitas: não ficar sozinhos por muito tempo, não prolongar conversas, não tocar. Regras frágeis, sustentadas mais pelo medo do que pela convicção. O primeiro toque aconteceu quase sem perceberem. Foi um gesto banal. Miguel passou um objeto para Clara. As mãos se encontraram por um segundo a mais do que o necessário. Mas aquele segundo carregava tudo o que vinha sendo contido há meses. O mundo pareceu desacelerar. Clara sentiu o coração disparar, o corpo reagir antes que a mente pudesse intervir. Retirou a mão rapidamente, como quem se lembra tarde demais de uma promessa. "Desculpa", ela disse, sem saber exatamente pelo quê. Miguel assentiu. Não tentou repetir o gesto, mas o dano já estava feito. Não era mais apenas sentimento, era conexão física. Uma energia silenciosa que tornava cada encontro um teste de resistência. Clara passou a se sentir dividida entre duas vidas. Em casa, desempenhava o papel de esposa, cumpria rotinas, sorria quando necessário. Mas algo havia se deslocado. Havia uma ausência que ela já não conseguia disfarçar. Henrique sentia, não sabia nomear, mas sentia. Havia menos troca, menos presença. Perguntava se estava tudo bem. Clara respondia que estava cansada. E estava, mas não do trabalho. Miguel, por sua vez, começou a se afastar mais. Não por falta de amor, mas por excesso de consciência. Ele sabia que, se continuassem, alguém sairia destruído. Talvez todos. Mas o amor não se contenta em existir pela metade. Clara percebeu que estava à beira de algo irreversível. Não apenas perder o casamento, mas perder a imagem que tinha de si mesma. A mulher correta, controlada, fiel. Naquela noite, sozinha, ela chorou pela primeira vez. Não por arrependimento, mas por entender que, dali em diante, qualquer escolha seria uma perda. Quando o coração ama a pessoa errada, não existe saída limpa. Existe apenas o próximo passo e o preço que ele cobra. Depois do primeiro limite cruzado, Clara entendeu que o amor não aceitaria mais ser ignorado. Ele não se acomodaria em pensamentos silenciosos ou olhares contidos. Começou a exigir espaço, presença, decisões. Ela passou a viver em constante vigilância de si mesma. Controlava palavras, expressões, gestos. Evitava mencionar o nome de Miguel em casa, como se o simples som pudesse denunciá-la. Ainda assim, ele estava ali, em cada distração, em cada ausência, em cada pensamento que surgia sem permissão. Henrique percebeu a mudança com mais clareza. Não havia uma traição visível, mas havia distância. Clara já não ria das mesmas coisas, já não o procurava com o mesmo entusiasmo. Estava presente fisicamente, mas emocionalmente parecia em outro lugar. "Você anda diferente", ele disse certa noite, sem acusação, apenas constatação. Clara sentiu o chão ceder. Pensou em confessar tudo. Pensou em pedir perdão por algo que ainda não tinha se concretizado. Mas faltou coragem. Confessar significaria destruir a imagem de esposa que ela sustentara por tantos anos. "É só cansaço", respondeu. A mentira saiu fácil demais. E isso a assustou. Miguel, por sua vez, começava a pagar o preço do sentimento em silêncio. Isolava-se, evitava encontros, tentava se convencer de que o afastamento era o caminho mais correto. Mas a ausência apenas tornava tudo mais intenso. Quando se encontravam, o clima era pesado. Não havia mais leveza. Havia desejo contido, culpa acumulada, medo compartilhado. O amor agora doía, e Clara percebeu algo que a aterrorizou. Mesmo com toda a dor, ela não queria que aquilo acabasse. Toda história de amor proibido caminha para um ponto inevitável: a escolha. Não existe meio termo sustentável. Não existe equilíbrio duradouro. Em algum momento, alguém precisa decidir:
Ou o tempo decide por todos. Clara começou a perder o sono. Passava noites acordada, imaginando futuros que não se encaixavam. Pensava no casamento, na vida construída, na segurança. Pensava em Miguel, na conexão rara, na sensação de ser vista por inteiro. Nenhuma opção parecia justa. Ficar significava continuar mentindo. Sair significava ferir alguém que nunca a ferira. Qualquer decisão exigia um sacrifício que ela não se sentia pronta para fazer. Miguel nunca a pressionou. Nunca pediu que escolhesse. Nunca prometeu um felizes para sempre. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Ele a amava sem exigir. E essa ausência de cobrança pesava mais do que qualquer pedido. Eu não quero ser o motivo da sua culpa, ele disse certa vez. Nem da sua perda. Clara entendeu ali que a decisão era só dela e que ninguém sairia ileso. O amor não bastava. Amar não resolvia. Amar não consertava. Ela percebeu que precisava escolher não entre dois homens, mas entre duas versões de si mesma. A que preservava o que era seguro e a que ousava enfrentar o desconhecido. A escolha não seria romântica, não seria heróica, seria solitária. E o medo de errar paralisava mais do que qualquer dor. A decisão de Clara não veio com clareza nem com paz. Veio com cansaço. Um cansaço profundo, daqueles que não se resolvem com descanso. Ela começou a se afastar de Miguel sem anunciar. Diminuía respostas, evitava encontros, criava barreiras discretas. Cada gesto era uma tentativa de salvar algo, mesmo sem saber exatamente o que. Miguel percebeu. O amor ensina a reconhecer despedidas que não são ditas. Ele não confrontou, não questionou, não pediu explicações. Respeitou o silêncio dela, mesmo que isso o ferisse. Houve um último encontro, breve, contido, nenhuma declaração, nenhuma promessa. Apenas um olhar longo demais, carregado de tudo o que não seria vivido. Clara saiu primeiro, porque ficar exigiria forças que ela já não tinha. Nos dias seguintes, tentou se convencer de que havia feito o certo. Repetia isso como um mantra, mas o corpo reagia diferente. A ausência doía. A rotina parecia ainda mais vazia. O casamento, mais silencioso. Ela não escolheu por covardia. Escolheu por responsabilidade. E ainda assim, sentia-se punida por amar alguém que não podia ter. Miguel seguiu a vida como pôde. Não se transformou em vítima nem em vilão, apenas em alguém que amou no lugar errado. Clara aprendeu que renunciar também é uma forma de amor. Aquela que não recebe aplausos, não gera histórias bonitas, não vira final feliz, mas deixa marcas profundas. Quando o coração ama a pessoa errada, às vezes a maior prova de amor é não ficar. O tempo passou, como sempre passa, indiferente às histórias que não puderam continuar. Meses se transformaram em anos. A vida seguiu seu curso aparente, mas nada voltou a ser exatamente como antes. Clara aprendeu a conviver com a ausência de Miguel, como se convive com uma cicatriz. Não tocava, não expunha, mas sentia quando algo apertava por dentro. Algumas lembranças surgiam sem aviso. Uma música, um lugar, uma frase solta. E bastavam segundos para que tudo voltasse com força. Ela permaneceu casada com Henrique. Tentou reconstruir a proximidade, resgatar diálogos, reacender gestos. Houve esforço, houve cuidado. Mas havia também uma nova consciência. Clara já não era a mesma mulher que entrara naquele casamento anos antes. Henrique percebeu a mudança definitiva, ainda que nunca tenha conhecido a causa. Passou a amar com mais cautela, como quem sente que algo se perdeu, mas não sabe exatamente o que. Eles aprenderam a conviver com essa ausência invisível. Miguel também seguiu adiante. Mudou rotinas, fez novos planos, conheceu outras pessoas. Viveu afetos honestos, mas nenhum deles ocupou o mesmo lugar.
Não por comparação, mas porque certos amores não se repetem. Eles apenas acontecem uma vez. O tempo não apagou o sentimento, apenas o acomodou em um espaço onde não machucava todos os dias. Com o passar dos anos, Clara entendeu que aquele amor não tinha surgido para destruir sua vida, mas para revelá-la. Revelar vazios que ela aprendera a ignorar. Revelar silêncios que havia aceitado como normais. Revelar partes de si mesma que haviam sido esquecidas em nome da estabilidade. Ela não se arrependeu da escolha, mas também não romantizou o sacrifício. Compreendeu que algumas decisões preservam estruturas, mas deixam rachaduras internas. E que viver bem não significa viver sem marcas. Clara passou a se escutar mais. Aprendeu a nomear o que sentia, a reconhecer limites, a não se abandonar para manter a paz. Tornou-se uma mulher mais honesta consigo mesma, mesmo quando isso doía. Miguel, à sua maneira, também aprendeu. Entendeu que amar alguém comprometido não o tornava um vilão, mas o colocava diante de um limite ético difícil. Aprendeu que desejar não é crime, mas insistir pode ser. Nenhum dos dois saiu ileso, mas ambos saíram transformados. Alguns amores não vêm para ficar, vêm para acordar. Hoje, Clara sabe que nem todo amor precisa ser vivido para ser verdadeiro. Alguns existem apenas para ensinar, outros para mostrar caminhos que não serão trilhados. E há aqueles que permanecem, silenciosos, como lembranças que moldam quem nos tornamos. Ela não fala sobre Miguel, não conta essa história. Não porque tenha vergonha, mas porque entende que nem tudo precisa ser compartilhado. Algumas verdades são íntimas demais para serem explicadas. Às vezes ela se pergunta quem teria sido se tivesse escolhido diferente. Não com arrependimento, mas com curiosidade. Um pensamento que surge e vai embora, sem insistir. Miguel, em algum lugar, também lembra, não com dor constante, mas com respeito. Como se aquele amor tivesse ocupado exatamente o espaço que precisava ocupar. Nem mais, nem menos. O coração, quando ama a pessoa errada, não está necessariamente errado. Às vezes, ele apenas está tentando dizer algo que a razão evitou por tempo demais. E Clara aprendeu, enfim, que o amor não é medido pelo tempo que dura, nem pelo desfecho que tem, mas pela transformação que provoca. Alguns amores não terminam, eles apenas mudam de lugar. E isso, às vezes, é o suficiente para seguir em paz. Se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa.
Inscreva-se para não perder as próximas histórias e escreva nos comentários. Você acha que Clara fez a escolha certa? Às vezes, a história que mais dói é a que mais nos representa.